Bom, este é um exercício de teoria de orbitais moleculares e o que ele propõe é, é o seguinte, que a ligação oxigênio-oxigênio, né, no O2+, tem uma distância de 112 picômetros. E no O2, a molécula 2 tem uma distância de ligação bem maior, 121 picômetros. Explique por que o comprimento de ligação no O2+, é menor do que no O2. E aí, uma vez explicado isso, ele pergunta, e o comprimento de ligação no O2- seria maior ou menor do que no O2? Por quê? Então, para isso, eu coloquei aqui um diagrama, né, e vamos preencher inicialmente esse diagrama para entendermos como é que é esse diagrama de orbitais moleculares. Então, vamos lembrar que aqui nós temos um diagrama, que isso aqui é a energia, certo? Nós temos aqui o oxigênio de um lado, aqui do outro o oxigênio do outro lado. Nós temos o que? O oxigênio é 2s, 2p, preenchido da seguinte forma. Ele é 2p4. Nós temos aqui 2s do oxigênio e 2p. Então, gente, para preenchermos esse diagrama, nós sabemos que precisamos de olhar o quê? Aqueles orbitais que têm simetria adequada para fazer ligação química. Então, o orbital S com um orbital S, ele vai fazer ligações do que tipo? Sigma e sigma estrela, ou orbital antiligante. Então, nós temos aqui o orbital para a molécula de O2. Nós vamos ter, então, o sigma, um sigma estrela. Nós vamos ter também os orbitais PZ, né? Imaginando que o oxigênio está na direção Z, nós vamos ter o que? Os orbitais PZs, fazendo a ligação sigma aqui e um sigma estrela. O que mais? Nós temos também orbitais P's. O Px e o Py podem fazer ligação π. Então, nós temos aqui as ligações π, que vem sempre de 2, porque π significa que são orbitais degenerados, e π estrela. Então, desta forma, agora nós rotulamos todos os orbitais que estão aqui. Agora, o que nós precisamos saber? Bom, para a molécula de O2, vamos olhar a molécula de O2 inicialmente e depois nós vamos preencher o orbital O2+. Então, para a molécula de O2, nós temos 2, 4, 6, com mais 6, 12 elétrons. Então, nós vamos preencher seguindo a regra off-ball, ou seja, de baixo, de menor energia, para cima, sem se preocupar de onde que vêm os elétrons, ok? Então, nós vamos preenchendo. Até aqui nós temos quantos elétrons? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nós temos orbitais π estrela degenerados. Então, nós vamos seguir a regra de Runde, que eles têm que ficar alinhados, desemparelhados e alinhados. De forma que nós mostramos aqui que a nossa molécula de O2, ela é o quê? Paramagnética, na extensão de 2 elétrons. O que mais? Nós podemos calcular a ordem de ligação. Então, a ordem de ligação da molécula de O2, ela vai ser dada pelo número de elétrons ligantes, que nós temos aqui 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Então, nós temos
2, 4, 6, 8 elétrons. 8 elétrons. Menos os elétrons antiligantes. Né? Então, antiligantes, cuidado, porque aqui são antiligantes. Tem ainda orbitais não ligantes que não aparecem nesse diagrama, mas aqui são orbitais antiligantes com orbitais antiligantes. Então, nós temos 2, 4. Então, menos 4 sobre 2. O que totaliza que a ordem de ligação vai ser 2. Agora, se nós fizermos, né, o sistema, e isso aqui corresponde a lá, 121 picômetros. Né? Tem essa relação aqui, a ordem de ligação O2 com 121 picômetros. O que acontece quando você tira um elétron do orbital antiligante? A ordem de ligação vai subir. Né? Então, se eu buscar aqui, vou tentar mudar de cor aqui para ficar mais fácil. Se eu colocar aqui um sinal de mais, né? Então, isso aqui vai ser o que? Removido. Né? Então, a nossa ordem de ligação do O2 mais vai ser o que? 8 menos 3 dividido por 2. Que vai ser, então, 2,5. E isso explica por que a distância de ligação vai ser menor. Por quê? Porque se aumentou a ordem de ligação, então você espera uma diminuição da ligação química. Né? Nós mostramos isso, inclusive, na sala. Né? Existe uma relação direta entre o aumento da ordem de ligação com a energia da ligação e com a diminuição da distância de ligação. Agora, outra pergunta, e se se nós colocarmos aqui um elétron a mais no sistema? Né? Então, eu não estou conseguindo mudar aqui de cor. Vou pegar aqui o que? Um preto. Então, se eu colocar agora o sinal de menos, né? Menos, então nós vamos ter não só esse, como nós vamos ainda ter que colocar o quê? Um terceiro aqui. Então agora a ordem de ligação para o O2 menos vai ser quanto? 8 menos 5 sobre 2. E aí a ordem de ligação 1,5. O que nós esperamos? Nós esperamos que essa distância de ligação vai ser o quê? Olha, se diminuiu a ordem de ligação, então ela deve ser maior do que 121 picômetros. De quanto eu não sei, mas certamente eu espero aí que chegue lá nos 130 picômetros. Tá certo? Então, desta forma, nós explicamos, né, tudo que foi perguntado aqui pela questão. Agora, aproveitando, né, nós poderíamos nos perguntar qual que é, né, o orbital de fronteira do nosso sistema. Qual que é a ordem de fronteira? Então, se eu pedisse assim, qual que é o formato desse orbital? Então, o orbital de fronteira, qual que é? Aquele de mais alta energia que tenha elétrons ou que não tem elétrons. Nesse caso é o orbital π-estrela. Então, o orbital π-estrela, qual é o formato dele? Ora, se nós colocarmos que nossos átomos estão ao longo da direção Z, nós vamos ter mais, menos, e aqui vai ser como? Vai ser menos, mais, mostrando que nós temos aqui, ele é antiligante, porque tem um plano nodal que corta os dois átomos. E o nosso sigma é aquele sigma estrela, né? Não, é o sigma sem estrela, né? Esse sigma aqui, ó. Esse sigma aqui. Então, este sigma
Qual é o formato dele? Então nós vamos ter um formato este formato aqui, porque ele é do tipo sigma, né? Aqui é a direção Z. Então esta é a forma dos orbitais, π estrela e sigma, tá bom? Então é isso.